Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Olá Vitali, bem-vindo ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. É bom receber-te aqui. Antes de nós começarmos a gravar, eu estava-te a contar que os meus filhos rapazes, quando eu lhes disse que tu ias estar aqui, um deles disse-me: "Epá, pela primeira vez tenho mesmo vontade de ouvir o teu podcast." Então vamos fazer para valer mesmo. É isso. Grande responsabilidade. Com grandes responsabilidades vem grandes poderes. É isso. Já o tive, Peter Parker dizia. Olha, eu imagino que muitas pessoas que estão a ver ou a ouvir o podcast que tenham uma referência de quem tu és, porque já lhes apareceste ali, se calhar, no feed nas redes sociais, mas se calhar podemos começar por aí, por falar um bocadinho daquilo que tu fazes e das propostas. Hoje em dia, quando te perguntam o que é que tu fazes, o que é que tu dizes? Assim, o que eu não digo, começando por aí, Sim. é que não sou o gajo do parkour, como a maioria das pessoas já acham que faz saltos fixe, é isso. Sim, também, mas não é esse o objetivo. Também não sou o gajo do apocalipse que vai ajudar as pessoas a se preparar como um Batman do apocalipse, não é isso também. O objetivo é mesmo ajudar as pessoas a se tornarem mais autónomas. Uhum. E pronto, é um anexo que já me colocaram. Uhum. Eu aos poucos também estou a tentar passar essa mensagem às pessoas, que não é por aqui, não é para vos entreter, é para vos ser útil. E é muito por aí que tento passar essa mensagem. E a utilidade daquilo que tu ensinas vai além do apocalipse, ou aquém do apocalipse. Não é preciso um apocalipse para aprender contigo. Eu vi que na tua página do Instagram, né, tu, hoje em dia ali acho que ali o teu tag é Extreme Prepper, não é? Uhum. O que é um Extreme Prepper? Foi meio que uma invenção minha, sim. ok? O prepper é um preparacionista, é uma Uhum. pessoa que se prepara para eventuais cenários que podem vir a acontecer, tem que ser possíveis, Uhum. não é improváveis a um nível, vem apocalipse zombies ou um avião agora vai aqui em cima de mim. Uhum. É um prepper de probabilidades. Eu Uhum. preparo-me para situações que são mais prováveis de acontecer. Se eu tiver que fugir de um cão, eu estou Uhum. preparado para tal. Uhum. Se eu tiver que ficar uma semana no meio do mato, eu tenho sempre a minha mochila comigo Uhum. e raramente me afasto dela a mais de 200 metros, Uhum. que assim é uma corrida de sprint. Uhum. Então meio que o meu mindset está muito focado em eu estar tranquilo com as escolhas que faço e não ter que depender do acaso. Uhum. Está muito por aqui, Sim. o prepper. Eu acho que esse termo prepper, não é, ficou assim mais conhecido na altura da Guerra Fria, quando algumas pessoas se preparavam para a eventualidade de uma guerra nuclear, e ficou muito ligado àquela ideia de tu teres sei lá, um bunker ou um sítio onde pudesse estar durante algum tempo enquanto a radiação se dissipava, e a teres a comida e teres um rádio para poder, não é? Ficou muito associado a esse movimento. Mas aquilo que tu pretendes, aquilo que eu entendo, é ajudar as pessoas a pensarem em situações que são mais prováveis e mais próximas do que essa, não é? Sei lá, como eu no outro dia estava a ver um vídeo teu pá, se caíres pelas escadas, não é? Não faças isto, não é? Eu até tive um certo cuidado, quer dizer, pá, eu agora estou a ver isto, vou-me pôr a gente para cair pelas escadas. Vamos com calma. Mas tu procuras pegar em situações que podem acontecer até com alguma probabilidade no dia a dia e ajudar as pessoas a pensarem um bocadinho sobre isso, não é? Sim, o objetivo nunca foi me preparar só para o fim do mundo, Uhum. que é mais comum nos preppers, é o tal Uhum. como descreveste, o bunker, isso, Uhum. mas lá no fundo vais ver, são muitos obesos que estão aí com aquele chapéu de militar, eu é Uhum. que sou, e pá, não é essa referência que eu quero colocar, é realmente preparação ao extremo, Uhum. e para mim o extremo está no meu corpo, é o meu recurso mais importante que eu tenho na minha vida, e provavelmente será o meu último recurso que terei que utilizar se tudo falhar. Uhum. Por isso, preparar o meu corpo para eventual cenário, seja lá qual for, não tem que ser situação extrema, para mim é o caminho, dizendo assim. E não é suposto também só pensar que o pior vai acontecer. Não, aqui é mesmo
não ter que pensar no pior, estar tão preparado que não ter que pensar em nada. E as Hum, pessoas acham, aí, o maluquinho do apocalipse. Não, pessoal, eu estou aqui mesmo para vos mostrar que vocês podem viver uma vida hum, tranquila, segura e com liberdade pelo meio do caminho, sem terem que pensar no pior. hum, Se vocês não se prepararem para o pior, vai estar sempre ali um bichinho atrás da cabeça a dizer: tem cuidado, tem hum, cuidado. Se estiveres preparado, menos tens de pensar nisso, uhum. ao meu ver. Sim, faz-me lembrar um pouco, por exemplo, quando eu estou a fazer preparação mental com atletas, nós procuramos antecipar cenários, não é? Nomeadamente os cenários onde alguma coisa pode ocorrer um bocadinho fora do nosso controle, para que, se um dia lidarmos com essa situação, em vez de ficarmos em pânico ou congelados, não é? Já tenhamos uma referência do que fazer nesta situação, não é? Exatamente, é muito por aí também o meu trabalho. Sim. Se vier um cão a correr atrás de mim, eu não entrar em pânico e ter uma ideia de o que é que eu posso fazer, ou como é que me posso proteger ou defender. É um Exatamente, bocadinho isso, né? exatamente. Tu utilizas um mantra, pronto, quem me conhece acho que consegue imaginar que eu gosto bastante dele, não é? Tu utilizas um mantra que ligas a mente ao corpo, não é? Como Uhum. é que era? Diz lá. A mente forte cria um corpo A útil. mente forte cria um corpo útil. Ou seja, começa na mente forte. Né? Exatamente. E quando pensas nisso, o que é? Como é que fortalecemos a nossa mente? Então, para mim existem vários caminhos, vai depender muito de cada pessoa também. Para mim, pessoalmente, eu prefiro olhar para a mente forte, uma mente aguçada, uma mente que é capaz de lidar com o desconforto e ainda assim avançar. Uma Hum, mente que consegue realmente numa situação sob pressão, racionalizar e perceber, ok, por aqui eu não vou, vou por aqui. E uma das minhas experiências de vida foi, estive nos Rangers, nas Forças hum, Especiais, e sinto que lá foi o virar-chave na minha cabeça de lidar muito bem numa situação de pressão total. hum, E quando eu virei essa chave, eu entendi, não, a mente tem que manter calma, tens de ter mesmo agarrado ao chão para perceberes que só vais conseguir sair daquela situação se realmente conseguires lidar com ela. E pronto, para mim é um pouco sobre sair da zona de conforto. Eu não gosto de chamar zona de desconforto, uhum, gosto de chamar zona de crescimento. uhum, Que de vez em quando sair para a zona de crescimento e voltar para a zona de conforto, e assim vou aumentar a minha zona de conforto. uhum, E o objetivo da mente forte para mim é que a zona de conforto seja tão grande que ir à zona de crescimento seja uma vontade intrínseca do que: "Aí, vou lá mais uma vez, que hum, chatice". Não, o objetivo é ir em busca de crescimento. hum, Então a mente forte entende que o final da questão é o corpo útil. hum, No entanto, o corpo útil é apenas uma representação de utilidade, de me preparar. Um corpo capaz é um corpo que também é capaz de lidar com recursos, que não tem que ser propriamente só com o corpo. É um hum, corpo que reage bem a uma mente. uhum. É, para mim é por aí o caminho. É curioso que parece quase contraproducente, não é? Parece quase um bug aqui do nosso sistema, que é quando nós estamos numa situação de perigo, nesses momentos, a nossa mente devia ficar, tipo, lúcida, calma, tranquila, porque a tomada de decisão é mais importante, não é? Vai gerar resultados mais importantes. Mas curiosamente, nesses momentos é quando às vezes bloqueamos e começamos a ter pensamentos que, não, que em lugar de ajudarem, atrapalham, não é? E criam aqueles estados de nervosismo, tensão, ansiedade, que dificultam a Uhum. tomada de decisão. Exatamente. Portanto, no fundo, acreditas que através da preparação conseguimos manter a lucidez nesses momentos. Sim, e também imagino que tem algumas pessoas que já intrinsecamente Hum, conseguem lidar melhor com essas ok. situações. Até vou dar um exemplo que Hum, aconteceu ontem com a minha companheira. hum, Nós estávamos no meio do mato a gravar um vídeo meu hum, e ela tem quatro cães, que pronto, tem lá a família com quatro cães, eu tenho também dois cães, então acabámos por ir para o meio do mato com seis cães. hum, E um dos cães, que era assim um medricas, dizemos hum, assim, desapareceu. E nós, como é que um cão medricas vai desaparecer e não responde, nós vamos chamar por ele. E eu consegui perceber que a minha companheira, ela estava com uma calma muito tranquila e não sei se em algum momento na vida dela realmente ela desenvolveu essa capacidade ou se intrinsecamente é mesmo dela de não, não vale a pena estressar hum, porque estressar não vai adiantar de nada. Então acredito hum, que algumas pessoas possam ter essa capacidade mental sem ter que propriamente de se preparar, apenas com o próprio poder da mente uhum, já consegue ter essa flexibilidade mental de entender que se eu estressar,
eu não vou resolver nada. Por isso o melhor é manter calma e com calma vamos, procurar. Também Hum, não é o fim do mundo. Qualquer coisa passamos aqui à noite e é isso. hum, Por isso acredito que é um pouco também de cada um que não eu acredito que sim, o treino mental deve estar sempre lá, mas tem umas pessoas que talvez já estão mais propícias, hum, outras nem tanto. hum. É por aí que queria entrar. É engraçado porque eu estou a ouvir e estou a criar aqui alguns paralelismos com, quando eu estou a trabalhar com atletas, eles às vezes passam por momentos de grande tensão, por exemplo, um atleta que pratica um desporto de equipa e o tempo está quase a acabar e meter aquele golo ou meter aquele cesto é assim um momento de grande tensão, só que é uma tensão que comparada com as situações que tu estás a falar é falsa, no sentido de ele na realidade ele não está em perigo, não é? Uhum. Mas a mente acha que sim, aliás são momentos de tanta tensão, há pessoas que se passam completamente, porque acham que está a acontecer uma coisa que é realmente importante, ou perder é quase, parece uma situação de vida ou de morte, não é? Uhum. E é engraçado que nesses momentos de facto há alguns atletas que mesmo sem terem tido ainda um grande treino mental, conseguem ficar muito lúcidos, muito calmos e é quando tomam as melhores decisões. E há outros que é terrível. Às vezes são até pessoas que são boas a tomar decisão e quando a pressão aumenta só fazem asneiras. Exatamente. É. Eu acredito que muito daí está no corpo, Hum, que quando nós estamos numa simulação, dizendo assim, e é uma simulação apenas mental, ou hum, seja, eu projeto na minha mente aquele cenário, eu imagino como é que eu poderei lidar com aquele hum, cenário. É um excelente hack que podemos hum, usar, uhum, mas pode ser limitado, sim, porque o teu corpo não está a reagir àquilo, ele não sim, está a sentir aquela dor, aquele hum, desconforto físico durante aquela situação, mesmo até não pode ser propriamente desconforto real de hum, estou aqui a correr, ou pode ser mesmo uma dor na barriga daquelas emocionalmente provocadas, dizendo hum, assim. Tem pessoas que depois não vão reagir bem, vão, o que é isto? Estão a uhum, estranhar. Por isso é que para mim é tão importante expor o meu corpo ao desconforto. hum, Não é só a mente, hum, também é o corpo. E acredito que num cenário, por exemplo, se tivermos que pegar num jogador de futebol e colocamos no meio do mato para sobreviver durante uma semana, talvez possa estar completamente hum. enganado. Por favor, audiência, não me levem a mal se não discordarem. Mas assim, Ah, um cenário, eu acredito que um jogador de futebol tem maior probabilidade, talvez, de sobreviver na floresta durante uma semana do que alguém que vai levantar peso ao ginásio apenas pela estética. uhum. Porquê? Porque um jogador de futebol está mais propício a lidar com o cansaço, com o desconforto. Alguém que vai no ginásio Com as quedas, com. exatamente, acaba por, se adaptar, é mais ágil, está ali a lidar com o imprevisto constantemente, mental, físico, está constantemente a lidar com estímulos diferentes. Alguém que vai para o ginásio está habituado apenas a essa vida e não tem mais histórico nenhum, e o jogador de futebol Hum, só tem aquele histórico, alguém de ginásio ele está habituado a fazer X repetições, já previu hum, quantas repetições vai hum, fazer, sim, vai levar ao cansaço do músculo, verdade, mas não conhece o endurance, não sei uhum. se é assim que se Sim. pronuncia. E também não lida propriamente com o imprevisto, não é? Porque o Exatamente. halter está ali quietinho, Exatamente, não te vai trazer assim alguma coisa inusitada, exatamente. sim. E atenção, não estou aqui a dizer para toda a gente ser agora jogador de futebol. O objetivo aqui é mesmo passar a mensagem Hum, que, quanto mais expões a cenários mais imprevistos, uhum, mais vais conseguir lidar com essas situações hum, desconhecidas. hum, Talvez agora se pegarmos em alguém de CrossFit, uhum, talvez possa ter maior capacidade física do que um jogador de futebol, hum, mesmo um jogador de futebol lidando melhor hum, com esses cenários, porque o jogador de futebol não está exposto a situações tão funcionais que certo. pode ser necessário Uhum. usar o corpo. Mas talvez se pegarmos num militar contra alguém de CrossFit, talvez esse militar terá maior Ainda mais. capacidade. Ou seja, quanto mais a realidade nos Hum, aproximarmos, mais facilmente vamos conseguir lidar com hum, esses imprevistos, porque é da nossa zona de conforto que nós devolvemos para lá. uhum. É muito por aí. Sim, é engraçado que eu fiz crossfit durante muitos anos e depois encontrei um desporto de que gostei muito, o pádel, que eu jogo há 4, 5 anos. É engraçado que o pádel, que é um desporto de raquete, não é? Que em princípio, sei lá, não era a primeira coisa em que eu iria pensar se pensasse na ideia de corpo útil. Mas é um desporto onde tu estás sempre a lidar com o imprevisto, tu nunca sabes o que vai acontecer. As jogadas nunca são exatamente iguais e não sabes, tens que reagir rapidamente. E é engraçado que na idade em que estou agora, tenho notado alguns benefícios de estar frequentemente exposto a esse ambiente onde tenho que me, adaptar. É engraçado. Exatamente. É, acho que bate um bocadinho certo com aquilo. Portanto, eu acho que temos aqui uma ideia vencedora para um reality show. Portanto, um jogador de futebol,
o o um craque do crossfit, um militar, um jogador de pádel, vamos largar toda a gente do Acho que sim. Pronto, isto é um exemplo muito fixo, né? Hum, Porque cada pessoa tem as suas experiências, vivências do uhum, passado. sim, Talvez alguém do ginásio foi escoteiro na certo, certo. infância e tenha essa facilidade de escapar, ou até não, mas tem maior capacidade de raciocínio do que os outros, porque sempre fez muitas contas Hum, matemáticas, sei lá, e tem maior racionalidade, dizendo assim. E pronto, onde eu quero chegar é demasiado fixa essa ideia e seria demasiado fixo o resultado, hum, dizendo assim. hum, Agora, se pegarmos em 100 jogadores de futebol, eu 100 sei. militares, 100 jogadores de pádel É. e de crossfit, pronto, assim nós vamos talvez ter maior noção. Ou seja, precisamos de muita gente Sim. para fazer isto tudo. Uma coisa, né, estavas a falar aí também das experiências prévias que as pessoas têm, né? Quem, por exemplo, tiver, sei lá, crescido no meio rural, onde passou imenso tempo ao ar livre, sei lá, contactou com animais, com a natureza, subiu árvores, caiu de árvores, em princípio tem umas referências aqui que quem cresceu no meio da cidade e foi todos os dias de carro, de casa para a escola e da escola para cá, que não tem essas referências, né? Uhum. Provavelmente notas isso, que há muitos, e talvez cada vez mais jovens, que não têm estas referências que lhes vão permitir ter o tal corpo útil, não é? Completamente. É. E pronto, vou dar também o meu exemplo. Eu Hum, vim de uma pequena aldeia na Ucrânia, uhum, onde eu tive que lidar bastante com essas situações de inverno, cultivar e buscar as batatas à horta, caminhar quilómetros. Depois que acabei por crescer bastante nas ruas, que a minha mãe veio para Portugal aos meus 3 anos de idade, minha avó trabalhava bastante, não tinha com quem viver, dizendo assim, hum, então estava sempre de tia da minha irmã da minha avó, estava de braço em braço a saltar, mas principalmente a crescer nas ruas. uhum, E eu senti que isso foi um privilégio para mim, ter essa infância, porque isso aguçou-me para ser um adulto bem direcionado, dizendo assim. Poderia ter ido para o torto hum, também, mas foi para o sítio para onde realmente é mais benéfico para mim. hum, Até tem uma história, não sei se é de onde é que ela vem, mas que é tinha 2 irmãos e tinha um pai que era um bêbado, batia na mulher e todas as sextas à noite ia ao café e era arrebentar-se todo. E voltava e batia nos filhos, era assim a infância deles. Depois, um dos filhos saiu de casa, outro permaneceu. E eventualmente fizeram uma reportagem do bem-sucedido e ele disse que, aliás, a pergunta final para ele era como é que tu ficaste como ficaste? E ele, com o pai que eu tive, como é que poderia ter tido outra vida? uhum, Depois foram entrevistar o irmão, perguntaram a mesma pergunta e ele respondeu exatamente a mesma coisa. Ou seja, a resposta muitas vezes depende da perspectiva. uhum, Se eu tivesse tido a infância que tive e tivesse-me vitimizado, talvez seria um bêbado que andava por aí na droga e a porrada, porque era assim que eu, num ambiente que eu cresci era muito esse. Mas pronto, vim para Portugal, também talvez foi no momento certo, e acabei por me ajustar de outra forma e a minha perspectiva sobre a minha infância talvez é diferente do que seria de outra pessoa que se vitimizasse no processo. Por hum, isso, nós temos que perceber que culpa até podemos não ser nós que temos, mas responsabilidade perante como nós escolhemos lidar com cada situação é sempre nossa. uhum, Pode não ser nossa culpa, mas nós é que escolhemos como é que vamos lidar com ela. é. E é muito por aí, diria. Sim, ou seja, é muita ideia de que nós não escolhemos as nossas circunstâncias, mas teremos algum grau de liberdade para escolher como interpretar as circunstâncias, como lhes dar significado e o que fazer com elas. Ainda assim, Sim, os miúdos, eles têm é, dificuldade no ambiente, sim, talvez, é, porque acredito que o ambiente é um pilar-chave sim. para definir Hum, as tuas decisões, os teus pensamentos, e é um pouco aquela lógica de pensamento gera sentimento, sentimento gera comportamento, comportamento traz resultados. uhum, E se nós temos resultados que temos hoje, é tudo graças aos nossos pensamentos. uhum, Só que o que é que vai provocar o nosso pensamento? Muitas vezes é o nosso ambiente uhum, e aquilo que nos rodeia. Nós temos neurónios espelhos que uhum, acabam por refletir aquilo que nós somos, que nós vemos, macaco vê, macaco imita, é uhum, basicamente isso. É engraçado ver desta forma porque hoje nós temos uma possibilidade de escolher o nosso ambiente muito maior do que antigamente. uhum.
através da internet. Sim, pegamos num telefone e escolhemos o ambiente que quisermos, não Exatamente. é? E é um pouco por aí que eu É, entro, que é, ok, onde é que está toda a gente? Eu vou entrar onde está toda a gente, hum, internet. hum, Não é a minha vontade de me expor de forma como me exponho para impactar através da internet, mas vejo que é o caminho mais rápido e mais lógico neste momento para atuar, uhum. para impactar talvez a nova geração com algo útil e não com mais dancinhas TikTok ou palhaçadas. Notas que, as pessoas, não é, tu tens imensas pessoas que te acompanham e te seguem, notas que quando as pessoas te começam a acompanhar e começam, de facto, os exemplos que tu dás começam a fazer sentido, as pessoas começam a olhar para as tuas ideias e a aceitá-las, notas que isso de facto tem impacto na vida das pessoas? Qual é o impacto que costumas observar? Olha, Pedro, é Hum, uma questão muito hum, interessante porque eu já recebi inúmeras hum, mensagens a dizer que, olha, quando vi o teu perfil pela primeira vez, achei, epá, este palhaço ali da internet acha que está a hum, ensinar uma coisa de hum, útil, epá, que palhaçada. E depois a dizerem-me, mas comecei-te a seguir, dei a oportunidade para seguir e hoje não me faz nada mais sentido para além da visão que tu tens. hum, A visão que tu tens é realmente direcionar a ação de hum, forma intencional. uhum, E como tu o fazes, de preparar o corpo para a real utilidade dele, que é uhum, sobrevivência, uhum, ter mentalidade aguçada para saber lidar com cada situação, ser responsável pela própria uhum. vida, ser autónomo. Quando recebo essas mensagens, para mim, Sim. cheguei à conclusão final que o caminho está a dar Uhum, certo, mas que não está a dar certo a proporção que eu uhum, gostava, por isso tenho que também um pouco dar um passo atrás uhum, para dar 5 à frente, por isso começo a usar cada vez mais a comunicação de autonomia e não tanto de fim do mundo, é uhum, autonomia. uhum, E autonomia não tens que esperar que o pior aconteça. Tu podes todos os dias ser autónomo. uhum. Como é que tu vais estar preparado para o extremo se tu hoje não praticas autonomia, Uhum, de ter a tua liberdade contigo, dizendo uhum. assim? Sim, nós tivemos, não é, há pouco mais de um ano, tivemos o célebre apagão, que não chegou a durar um dia, mas que deixou tantos de nós em estados de sofrimento, de confusão, não é? Precisamente por falta de preparação. Eu, na altura, nós aqui no podcast até comentamos isso um pouco, que a Mia, como é sueca, não é? Os suecos estando ali encostadinhos à Rússia, e, não é, durante a Guerra Fria prepararam-se muito para, pronto, seriam dos primeiros a ser afetados e é muito comum ainda hoje nas famílias suecas haver o mínimo de preparacionismo, não é? Porque Exatamente. pá, eu vejo os pais da minha, não é? Têm lá a comida que dura para uns dias, têm um rádio que dá a manivela para mesmo sem energia consigo pôr isto a funcionar. E é engraçado como isso nos acalma um pouco, não é? Saber que, pá, se isto acontecer, eu sei mais ou menos o que fazer. Bem, e nós nos últimos anos, porque primeiro tivemos o Covid, não é? Que deixou Uhum. as pessoas muito perturbadas porque interrompeu os nossos mecanismos sociais, aquilo a que nós estamos habituados. Depois tivemos o apagão, temos tido guerra na Europa, não é? Uhum. Inclusive na tua terra natal. Portanto, é uma coisa que não está assim tão distante, não é? Sim. E causa-nos muita ansiedade. Mas se tivermos uma ideia do que fazer, o primeiro vídeo que eu ouvi teu, eh, pronto, eu vi-te a correr e a esconder-te lá no sítio e estavas a falar num cenário de guerra faz isto. E é engraçado que aquilo prendeu-me logo. Prendeu-me Ok. logo. Porque eu pensei que engraçado, eu vi este vídeo e isto deu-me, pá, eu espero nunca estar num cenário de guerra, e espero nunca ter que recorrer a isto. Mas isto deu-me um mínimo de conforto. Foi quase como se um lado de mim dissesse assim: Ok, pois é, eu nunca tinha pensado nisto, mas isto faz sentido, não é? Uhum. Eu acho que é a mesma coisa que fazemos, sei lá, é mais comum preparar as crianças para, na eventualidade de um tremor de terra, Uhum. onde é que elas se devem colocar em casa, não é? Exatamente. Aqui tu estás a expandir e a falar de outras coisas, Uhum. incluindo as pequenas coisas do dia a dia. Se caíres, Exatamente, exatamente. é, E é muito engraçado também dizeres isso, hum, porque mostra também a perspectiva que tu tiveste ao ver o meu vídeo. hum, Muitas pessoas que se deparam com o meu vídeo de falar de guerra ou algo assim, é logo, olha, está aqui a espalhar pânico, sai, mas sim, é daqui. hum, E também um pouco isso, eu quero tocar nas pessoas de forma mais saudável, que a maioria comece a entender hum, que não estou aqui para viralizar, não estou aqui para criar fama nem para criar pânico, não é nada hum, disso. O objetivo aqui é criar consciência. uhum, E quando o caminho é consciência, acredito que
mais pessoas vão começar a olhar para várias perspectivas de forma mais eliminando o ego da equação e conseguir olhar e abraçar e beber deles, independentemente se vai ser útil ou não. É importante nós entendermos várias perspectivas. E pronto, e aqui também falámos dos bunkers. Na Suíça, eles têm mais abrigo nos bunkers, eh, mais do que a própria população. Ou seja, nenhum indivíduo da população Vai ficar deles vai fora. ficar fora. E todos eles têm abrigo e ainda têm para mais vizinhos se quiserem. E pá, esse tipo de raciocínio, quando nós vamos para lá, nós entendemos que talvez se todos fizessem um bocadinho disto, estávamos todos muito mais tranquilos. E o que nos falta é isso, como tu falaste, veio o Covid. Só que é isso, essa estabilidade que nós imaginamos que existe, ela é uma ilusão. Ela em algum momento pode simplesmente desaparecer. Sim. Quantas pessoas na Ucrânia não tinham marcações para o casamento e de repente todas elas, de um momento para o outro, tiveram que cancelar porque começou a guerra? Foi apenas um exemplo, mas isso pode acontecer a qualquer momento, ninguém está à espera disso, mas pode acontecer e esperemos que não. Mas nós temos uma noção de, ou seja, a mente forte, estar tão preparada para acreditar que se isso acontecer, eu serei capaz de lidar com isto. Só que tenho que ter essa expectativa bem alinhada com qualquer cenário que possa acontecer. Pá, é um pouco por aqui que tento passar a minha mensagem. Estando aqui um bocadinho atrás na conversa, disseste uma coisa, claro, que a mim me interessa bastante, não é? Falaste da zona de conforto e da zona de crescimento, e pareceu-me que a tua proposta é que está assim mais ou menos alinhada com aquilo em que eu também acredito, que é nós às vezes temos que sair da zona de conforto, temporariamente, para nos expormos a oportunidades de crescimento, e isso vai acabar por alargar a nossa zona de conforto, não é? Portanto, a ideia, imaginei eu chegar a um ponto em que a minha zona de conforto é tão grande que mesmo quando acontecem coisas que para os outros são inesperadas, eu estou tranquilo e sei mais ou menos como reagir, mesmo que a reação tenha que ser enérgica, como por exemplo fugir à máxima velocidade, não é? E aqui no meu mundo do desenvolvimento pessoal, não é? Fala-se muito da zona de conforto, da zona de crescimento, da zona de desafio, não é? E algumas pessoas ficam muito viciadas na ideia do tu tens que ir para o desconforto, não é? Tu tens que ir, porque é ali que tu cresces, não é? Ninguém cresce fora da zona de conforto. E começam a criar aquelas, e eu gostava de saber como é que tu te relacionas com isso, começam a criar aquelas ideias de pá, tu tens que ser disciplinado e sair, e no fundo estás constantemente em desconforto, e eu vejo que a ideia parece interessante, não é? Só que desregula muito o meu sistema nervoso, não é? Se eu estiver sempre em desconforto, por exemplo, eu gosto de fazer, eu acho piada à ideia de fazer banhos gelados, né? E já fiz uma série de vezes, fui à Polónia há uns anos ter com o Wim Hof para fazer, está lá, Olha, altamente. pá, espetacular, mas não é uma coisa que eu queira fazer sempre, não é? Porque é desconfortável. Eu vi que tu também gostas de fazer banhos gelados. Sim, sim. Bem, mas é uma coisa, tu olhas para isso como eu tenho que estar constantemente a ir para esta zona, ou se tu tivesses que atribuir assim uma percentagem, era qual a percentagem do tempo que tu achas que é necessário passar lá fora para construir essa mente forte? É assim, eu estou mais alinhado contigo do que Hum, talvez hum, imaginas, hum, porque para mim essa percentagem vai de cada um para, hum, cada hum, pessoa. Não posso dizer aqui, olha, 50 a sim, 50. Não, não vou ficar aqui nesse. Talvez para mim é o 70, talvez uhum, para outra pessoa é 30. ok, O que é que vai definir para mim aqui? É aquela típica questão de o que é mais importante, disciplina ou motivação? uhum, E muitos coaches vejo uhum, por aí a dizer tens de ser disciplinado e eh, tal. Mas na minha cabeça não é na minha cabeça, isto sim, até mesmo cientificamente hum, comprovado, que disciplina não existe sem motivação. uhum, Se nós não tivermos o porquê sair para sermos disciplinados, uhum, nós não vamos conseguir manter a disciplina. E aqui, desconstruindo a palavra motivação, motivo para ação. Se o meu motivo for claro e forte o suficiente, eu terei maior facilidade em agir. Ou seja, se o meu motivo for claro e forte o suficiente para ir para a minha zona de crescimento, então faz sentido que a minha percentagem seja maior hum. do que menor. E o que vai definir isso é o quanto é que eu estou confortável com essa vontade de motivação que tenho Quão intrinsecamente em mim. confortável estás com o desconforto. Exatamente. Sim. Para Ah, mim, eu é, passo bastante é, tempo na minha zona de desconforto. é, Eu vivo numa é, carrinha, eu é, viajo por aí, nunca sei o que é que vai acontecer hum, amanhã. Eu nunca sei onde é que vou ficar amanhã. Se vai acontecer algum incidente na carrinha, se estou num sítio que não posso e vou ser expulso. uhum, Nunca sei.
E pronto, é um estilo de vida que eu escolhi muito inesperado que tira-me hum, constantemente da minha zona de conforto. hum, Agora estou cá em Famalicão, hum, estou em casa da minha mãe, que é aqui a minha base, eu venho hum, para cá e estou cá há pouco mais de uma semana hum. e já estou a sentir-me extremamente confortável e com uma Já vontade, com estás uma cá, comichão sim. de quando é que eu vou embora. Ou seja, o conforto já está a ficar desconfortável contigo. Exatamente, Sim, de certa forma. De certa forma sim, mas é assim, a minha vontade intrínseca hum, seria ficar, uhum, porque é confortável. uhum. Mas como eu tenho essa vontade, Tens o motivação sim, para eu quero é sim. continuar a crescer, Hum, então quero ir para a zona de hum, desconforto outra vez. hum. E é um pouco por aí. Sim. E pá, Pedro, tu és culpado porque foste tu que me prendeste aqui este tempo todo em Famalicão. Sim. Olha, estamos super alinhados com essa história da motivação e da disciplina, porque às vezes há pessoas que dizem: "Ah, pá, eu não é motivação, para mim é disciplina." Eu digo: "Ok, então estás a dizer que estás motivado para ser disciplinado." Não é? E as pessoas ficam bem sem saber o que dizer, mas é isso mesmo, não é? Que Sim, a disciplina em si, a prática da disciplina pode ser o meu motivo, não sim. é? O que quer dizer que eu estou motivado para, não é? Se as pessoas quiserem ter um exemplo mais visual, Uhum, é importante nós voltarmos à nossa altura ancestral, uhum, que vamos imaginar que tem uma família numa uhum, caverna. uhum, E o pai da família sai da caverna e vai para o ponto A procurar comida. uhum, Não encontra, volta, vai ao ponto B, não encontra, volta, uhum, vai ao ponto C e encontra, uhum, volta. E onde é que ele vai voltar a seguir? Vai ser ao ponto C, certo. que nós somos excelentes em encontrar padrões e Uhum, resolver uhum, problemas. E quando vai ao ponto C, percebe, ok, eu vou aqui, eu tenho que voltar porque a minha família tem que comer. uhum, Eu não saio de casa, neste caso da caverna, porque quero caçar. Não, sim, é minha disciplina por necessidade. certo. Só que o problema é que nós hoje já não temos propriamente necessidade de fazer nada. Nós podemos Uhum, ficar no sofá uhum. e desgraçar a nossa vida, dizendo Sim, assim. sim. Por isso, antigamente era uma obrigação ser Uhum, disciplinado e era uma motivação intrínseca. Eu uhum, tinha uma motivação de sobreviver. Por isso eu era disciplinado. E quando uma pessoa tem, lá está, tem essa visão clara e forte o suficiente, vai agir. uhum, Por isso é importante entender que não adianta ter disciplina se tu não tiveres uma noção muito clara e forte o uhum, suficiente de porque é que tu queres tanto ser disciplinado naquela área ou uhum, naquele assunto. uhum. É por aí, para mim. Vou pegar aqui no teu lema, não é, da mente forte cria um corpo útil e, nós temos estado a falar muito de situações em que lidas com o inesperado, do ponto de vista físico, há um perigo, alguma coisa que acontece, há sei lá, uma disrupção, de repente não há energia. Mas, eh, eu há pouco estava aqui a trazer para a conversa que, eh, na nossa vida, né, moderna, do século XXI, muitos dos nossos perigos não são perigos reais, são perigos imaginários. Por exemplo, pá, o medo de ser despedido, ou o medo de alguém ficar zangado comigo e de repente aquilo cria-me uma ansiedade que é o meu sistema é buscar a ansiedade que teria criado há uns séculos atrás se eu de repente visse um animal perigoso, não é? De repente, não é? E começa, o meu corpo reage como se houvesse um perigo real e uma parte às vezes da educação que nós fazemos, ou nos nossos cursos de desenvolvimento pessoal, é aprender a reconhecer que isto é uma ilusão, não há um perigo, embora haja a reação emocional seja esta. Como é que nós nos preparamos mais para este tipo de situações? Dizes cenários mentais de Hum, barreiras que nos vão aparecendo. uhum, É assim, talvez a minha área do parkour é muito sobre saber lidar com medo. uhum, E tem um filme que é Depois da Terra, acredito eu, que chama-se assim, do Will Smith com o filho dele na uhum, altura, que ele disse uma coisa que fez muito sentido e gostava de passar aqui para a uhum, audiência, caso não tenham uhum, visto, que ele tem a percepção sobre o medo diferente daquilo que nós geralmente temos. Nós reagimos ao medo. E ele diz que o medo não é real. hum, O medo é apenas um fruto de imaginação do hum, futuro de algo que pode vir a acontecer ou uhum, não. uhum, O perigo, sim, é real, uhum, mas o medo não. sim, E quando nós entendemos qual é o real perigo por trás do medo que nós temos, uhum, torna-se muito mais fácil nós nos prepararmos para esse medo. uhum, E aqui para mim entra muito sobre a clareza de identidade também. Quem uhum, é que eu sou na minha uhum, pura essência? Quem é que eu sou fora do meu trabalho? Quem é que eu sou fora do meu grupo de amigos? Do meu status? Quem é que eu sou nessa pura essência? Quais são os meus medos, os meus uhum, traumas, meus padrões de comportamento? O que é que me move? O que é que me dá energia? Ou seja, quando eu entendo tudo isso sobre mim mesmo e uhum, sem desligando-me de tudo,
torna-se muito mais claro entender como é que eu devo lidar com cada medo que tenho, com cada trauma que tenho. Hum, E perceber se o que me dá energia, o que me motiva, se realmente vai-me acrescentar alguma coisa ou não. E tudo isso é distanciar-se daquilo que eu hum, sou. Por isso, para mim, o ponto inicial é a pessoa entender, pegar numa folha e caneta e hum, escrever. Se hum, quiser auxiliar-se com o ChatGPT, que se auxilie, porque é uma sim, excelente é, ferramenta para organizar ideias. E quando nós temos essa clareza, acho que nós conseguimos ter maior noção sobre como lidar com hum, esse medo. E para mim no parkour é muito sobre isso. Eu quando olho para um salto e tenho mesmo medo de vida, dizendo hum, assim, tipo, hum, vou morrer aqui se sim, não o fizer bem, eh, eu tento sempre voltar a essa essência de, ok, o que é que eu tenho que fazer? Não o uhum, que é que me pode acontecer, o que é que eu tenho que fazer ok, para isto ser bem sucedido. hum, Quando eu foco a minha energia no que tem que acontecer, rapidamente consigo controlar o meu ego, dar os passos para trás que tenho para dar, começo a corrida e hum, desligo o meu ego hum, completamente e apenas o que é que eu tenho que fazer para hum, chegar ao outro lado. hum, Não existe altura, não existe câmaras, não existe ninguém à minha volta, apenas existo eu e aquele salto. hum, Nada mais. Aquele momento é a única coisa que é real para mim naquele momento. E quando eu começo a ter eh, calma para poder pensar sobre, a poeira vai começar a levantar e aí sim vou começar a fazer uma tempestade num copo d'água. uhum, Por isso é importante voltar à terra e uhum, basear naquilo que eu consigo sustentar na prática. hum, E quando nos baseamos nisso, torna-se muito mais simples nós olharmos para um problema, qualquer problema, e percebermos que talvez isto não é um problema real. Passa uma semana com fome que todos os problemas vão desaparecer. uhum, É um pouco por aí. uhum, E aí o único problema que tu vais ter é comida. hum, Por isso vais perceber que nenhum problema é um grande problema. sim. Muito por aí. Olha, gostei muito daquilo que partilhaste agora, não é? Porque focaste aí no autoconhecimento enquanto o início de todo o processo houve aí uma ferramenta-chave, né, que eu procuro utilizar muito em coaching, né? Que é ganhar noção das perguntas que eu estou a fazer a mim próprio. Né? E, por exemplo, se eu estou numa situação onde começo a ter muito medo, posso procurar fazer um bocadinho de rewind no processo. Espera aí, que tipo de perguntas é que eu fiz a mim próprio que me trouxeram até este estado? E muitas vezes as perguntas são: como é que isto pode ser mau para mim? Como é que isto me pode prejudicar? Como é que isto pode ser terrível?" E quando tu propuseste aí uma troca muito prática, que é: "Ok, o que é que eu vou fazer agora? Ou como é que vou fazer?" E, pá, parece que vamos para um plano diferente, um sítio mais prático, mas onde é mais fácil entender quais são os passos seguintes, né? Se eu ficar só: "Como é que isto pode ser mau para mim? O que é que eu faço com isto a seguir?" Não há nenhuma proposta prática. Uhum. E é uma das coisas que eu noto muito quando estou a fazer sessões de coaching, é que às vezes nós ficamos presos nesse mundo muito hipotético, mas onde estamos a fazer perguntas que não nos conduzem para, lá está, para uma preparação, Uhum. é para ir para uma ação e para uma tomada de decisão, que acho que é para Exatamente. onde tu gostas mais de ir, não é? Sim, tocaste agora nesse ponto que para mim também é importante, que é, ok, falei sobre clareza de identidade. É muito importante nós termos essa clareza sobre quem nós somos. Uhum. Mas para isso nós precisamos de aprender a domar o nosso próprio ego. Uhum. Porque quando nós não domamos esse ego, ele acaba por criar cenários a se apegar a ideias, a certezas do mundo que não controla, de forma que é aquilo. E Uhum. ponto, não pode ser outra verdade. Uhum. E quando nós conseguimos baixar o nosso ego, ou seja, não é suposto nós eliminarmos o ego, é nós controlarmos ele, porque eliminar o ego não serve para nada porque ele serve para nos Tu, proteger. tu falas aí do ego enquanto assim, o nosso elemento mais protetor, não é? Que está Eh, sempre focado no É eu, aquela eu, eu, eu. voz na nossa Sim. cabeça Uhum. de senhor personalidade que É, se acha sim. que sabe Uhum. o que é a vida e que é o Uhum. dono de verdade, Uhum. dizendo assim, é esse o ego que eu E que chamo. luta muito para ter razão. Exatamente, exatamente. E para mim é um pouco sobre nós domarmos o ego e basearmos-nos naquilo que conseguimos sustentar na prática, é termos humildade Uhum. mesmo para entender que eu sou capaz disto, não sou capaz disto. Uhum. Se eu pensar nisto, não vai me levar a lado nenhum. Por Uhum. isso eu tenho que me voltar aqui, porque isto eu consigo controlar. Uhum. E quando eu consigo ter essa noção do que é que eu sou capaz, o que é que eu não sou capaz, para mim é o ponto de eu controlei o meu ego, a partir daí a minha clareza de identidade Uhum. torna-se muito mais objetiva, dizendo assim, Uhum. tem maior direção. Uhum. Não sei se te fez sentido ou não. Fez sentido, porque olha, eu até olha, ainda ontem eu estava a dar uma aula de uma das certificações em coaching
e estou com uma turma, estamos mesmo a terminar um processo já de 3 meses e muitas vezes revisitamos os temas da identidade, não é? E eu estava a partilhar até uma coisa que é minha, tem a ver com a minha experiência de vida ao longo do tempo, que é, eu tenho uma crença pessoal de que é preferível ter identidades flexíveis. Em vez de ser tanto, eu sou isto, eu sou aquilo, é mais, bem, eu sou, deixa ver, não é? O que é que me ajuda mais nesta situação? O que é que pode ser mais útil para mim e para os outros? O que é que cria melhores resultados? E, pronto, utilizando aqui a definição de ego que tu estavas a trazer, é de facto um bocadinho deixar essa coisa do eu sou isto e que depois tende a trazer rigidez, para mais para, pá, deixa ver o que é que eu sou, não é? Deixa ver o que é Exatamente. que dá mais jeito, É não é? muito por aí, Que exatamente. é trazer essa utilidade, não é? Sim, Eu gosto dessa palavra, tu falas do corpo útil, eu gosto dessa palavra, utilidade, porque a utilidade remete sempre à prática, não é? uhum, Uma coisa é útil em função das possibilidades que cria e dos resultados que permite. exatamente. Portanto, gosto dessa ideia. Acho que vou começar a utilizar mais essa palavra, utilidade. É uma É. palavra forte, dizer Hum, assim. E a minha frase, uhum, a minha audiência talvez uhum, não sabe, a maior uhum, parte não ok. sabe. Eu estudei PNL, Uhum, conheces? Programação Neurolinguística. uhum, E criei a minha frase mesmo pensada para cada palavra a ser forte. uhum. Então eu pensei, mente é uma palavra Sim, forte, perfeito. forte é uma Uhum, palavra forte, né, criar é uma palavra aham, forte, corpo é forte, útil é forte. sim. Então tenho aqui 5 5 palavras palavras fortes. fortes. Mente forte cria corpo útil. Sim. É mesmo para criar ali aquele desperto da pessoa, tipo, Uhum, uau, calma aí, aqui tem algo que mexeu comigo, o que é? Quero ver mais. uhum, Então é um pouco por aqui também. O objetivo é mesmo a pessoa entender a essência do poder também dessas palavras uhum, e se não forem fortes o suficiente não vai fazer tanto sentido. hum, Então é muito por aí também. yeah. E há pouco tu falaste também sobre autoconhecimento. Vê lá o que é que tu achas sobre Hum, essa ideia. Acho que tu és uma pessoa uhum, indicada para refletir comigo sobre isso. Eu pessoalmente, eu não acredito muito sobre o autoconhecimento. hum, Eu acredito muito mais na autoconstrução. ok. Porque para mim, autoconhecimento é sobre eu já me conheci, ok, já está. Parece-te que é uma coisa assim mais estática. Parece que é uma É, coisa ok. estática. E quando eu dou mais um. No momento que eu já me conheci, dei um passo, já Uhum, sou outra pessoa, dizendo uhum, assim. uhum, Não é que seja outra pessoa, talvez sou aquilo que me conheci e pouco mais. Por isso eu uhum, acredito que sim, autoconhecimento é importante, mas não só apagar aquilo que eu sou, porque sim. daqui 5 anos eu vou achar que sou aquilo que era 5 anos Hum, atrás. hum, Então é autoconstrução. Eu vou hum, focar muito mais em auto-me construir do que auto-me hum, conhecer. hum, E aqui é o que entra também a parte do ego, porque autoconhecimento é sobre eu sim. e autoconstrução é sobre o que é que eu posso ser, o que é que eu posso Hum, construir. yeah. E Gosto dessa ideia da autoconstrução. Quando eu falo em autoconhecimento, de facto, o primeiro passo é mais um passo de olhar e conhecer. Mas quando nós investigamos mais os processos como a nossa identidade, as nossas crenças, os nossos valores, nós também podemos começar a entender que, eh, que isto são mecanismos que são alteráveis, não é? E aí podemos passar para a construção, não é? exatamente. Que acho que é um passo importante, não é? Deste-me aqui uma Hum, luz importante, hum, diria, que para mim talvez autoconhecimento é o passo um. hum, É quando eu não faço ideia o que é que eu estou aqui a fazer, apenas estou a reagir a estímulos, uhum, foca-te no autoconhecimento. Conseguiste conhecer ao ponto certo para começar a construir a autoconstrução, uhum, então é o uhum. próximo passo. Não sei se faz É. sentido por aí. Eu acho que faz, porque autoconhecimento eu estou-me a conhecer, não é? Por exemplo, nós agora estamos aqui a conversar um pouco e no fundo estamos a conhecer. Aquilo que eu estou a conhecer sobre ti agora é o produto do teu passado, até agora, não é? Exatamente. Só que aquilo que vai acontecer a seguir, isso é uma coisa que depois tu vais construir, não é? E Exatamente. tens essa possibilidade. Portanto, é igual quando eu entro neste processo de autoconhecimento, inicialmente eu estou a tomar contacto é com o meu passado, não é? Com aquilo que me trouxe até agora. Só que depois acho que há um momento assim muito bonito que é quando eu percebo que, ok, mas estes mecanismos, não é, que me trouxeram até aqui, eu conforme fico consciente deles, eu posso começar a alterá-los um bocadinho e a construir uma coisa diferente, não é? O futuro não tem que ser igual ao passado. E acho que é esse momento em que se calhar, pronto, é a passagem do autoconhecimento enquanto uma coisa estática para uma coisa dinâmica, não é? E pá, eu gostei da ideia Excelente. da autoconstrução, parece-me bem. Acho que tivemos aqui Parece-me bem. uma boa linha. Olha, assim, antes de terminarmos a conversa, assim,
alguma mensagem importante que tu queiras passar e que ainda não tenha surgido aqui na nossa conversa? Assim, para mim é um pouco sobre as pessoas conseguirem realmente focarem-se nelas primeiro para Uhum, depois pensarmos num coletivo. uhum, Quando nós temos isso que nós falamos muito neste podcast sobre crescimento, quando uhum, nós focamos em crescer e nos crescemos e completamos o nosso próprio propósito, podemos começar a focar em contribuir. sim. E talvez a mensagem que eu gostava de passar é foca-te no teu crescimento para poderes te focar também na contribuição Sim. para uma sociedade mais consciente, porque lá no fundo tu és eu sou tu, por Eh, isso bora lá eh, ser seres humanos melhores e colaborarmos um com o outro para chegarmos aonde realmente talvez a humanidade tanto deseja e prospera para chegar lá. Ou seja, desenvolvimento pessoal, em última instância, vai trazer desenvolvimento social e coletivo. Exatamente. eh, E diria que lá no fundo do poço, quando nós conseguimos ir ao fim da Uhum, questão, uhum, entendemos que precisamos de voltar sempre à base. uhum, E essa base muitas vezes é lidar com desconforto, é eh, expor-nos a situações que podem ser complicados de nós lidarmos, uhum, mas aí também começa autoconhecimento e uhum, autoconstrução, é muito por aí também. Por isso, conhece-te no fundo do poço, uhum. conhece quem está à tua beira no fundo do poço, porque a partir daí vocês vão começar a ter uma ligação muito mais forte. Uhum. Sabes uma coisa, para terminarmos, eu vou-te fazer a pergunta que nós fazemos para terminar sempre aqui aos convidados Manda. que vêm ao podcast, mas antes queria, queria só partilhar contigo uma coisa que eu sentia enquanto nós estávamos a conversar, e não sei se bate certo com aquilo que quem nos está a ver e ouvir possa ter sentido também, mas eu quando vejo os teus dias normalmente são super dinâmicos, super ativos e tu falas rápido, não é? E aquilo que eu senti agora hoje ao conversar contigo é que tu és uma pessoa bastante tranquila. Bastante tranquilo. E estava aqui a especular, pois, porque não é, quando nós nos preparamos muito para uma coisa, nós ficamos mais tranquilos, não é? Por exemplo, Exatamente. eu quando eu faço muitas palestras, faço muitos eventos, muitas vezes estou em cima do palco com muitas pessoas à minha frente. E com o passar dos anos, embora eu sinta sempre o mínimo de ansiedade, nervosismo, é sempre um momento importante, mas com o passar do tempo eu fui ficando mais calmo e tranquilo em relação a isso. Porquê? Por causa da preparação, porque Uhum. me sinto melhor preparado e acho que já subi ao palco mais de 1200 vezes. Ou seja, já aconteceu tanta coisa que o meu sistema acho que está mais ou menos preparado para se acontecer o inesperado, ok, eu fico tranquilo e sei mais ou menos o que fazer. Então Exatamente. estava a pensar, é o que acontece contigo porque estás tanto tempo a pensar Uhum. na- no inesperado, não é? Isso deixa-te tranquilo. Muito Sim, fixe. acabo por ter essa vida tranquila, Hum, sinto que estou seguro, qualquer eventualidade eu estou safo, sim, até o seu sim, certo limite, sim. claro, e pronto, acabo Hum, por viver uma vida muito mais leve, livre, hum. dizendo assim, E porque, simples, talvez, exatamente, não é? porque lá está, desenvolvo a minha autonomia. Para Uhum, mim é o fundo da questão é sempre essa, uhum, porque para ser autónomo eu preciso ser protagonista da minha uhum, própria vida. Para ser protagonista da minha própria vida, uhum, preciso ser responsável pelas minhas uhum, decisões, uhum, por aquilo que me rodeia e quando eu assumo essa uhum, responsabilidade, a autonomia virá. E uhum, começo a perceber que eu não quero depender tanto dos terceiros, que uhum, posso desenvolver meus microsistemas uhum, que vão trabalhar para mim, conhecimentos também, que uhum, consigo ter maior noção sobre onde é que vai a minha energia, uhum, por isso acabo por não ter que estressar, andar uhum, aí uhum. tenso. Pá, eu estou leve, se É. eu cair, eu estou tranquilo também, ou seja, estou mesmo pré-para extremo, dizendo assim, de Sim, está tudo tranquilo, sim. qualquer coisa. Boa, boa. Olha, espero que esta conversa e esta mensagem seja assim bem inspiradora para quem nos está a ouvir, até porque é um estímulo assim um pouco diferente daquele que temos, daqueles que temos trazido para aqui para o podcast. Eu pelo menos já fiquei aqui com uma série de ideias. Olha, Vital, para terminar, gostava de fazer a pergunta que nós sempre fazemos aqui aos nossos convidados, que pegando aqui no nome do nosso podcast, o que é para ti uma vida mágica? Ou seja, quando é que tu chegas ao final do dia e dizes: "Opá, hoje foi mágico"? O que é que tem que acontecer? Uau, ok, foi uma Hum, pergunta profunda. hum, Hum, assim, a primeiro instante que me hum, veio é expor-me a uma situação que eu não conhecia para aprender algo novo. Dizendo uhum, assim, quando eu aprendo algo novo, eu acabo o meu dia e sinto, ok, fiz alguma coisa hoje. uhum, Quando eu consigo fazer isso, sinto que a magia acontece uhum. porque eu vou em direção à evolução. Sim, Vai muito em direção àquilo que nós falámos sim, hoje, que é sobre crescimento, sim. sobre criar consciência e quanto mais maior leque de coisas novas eu vou aprendendo, mais me realizado me sinto no final do dia. Uhum, Então, diria que o que faz magia do meu dia
fazer algo que não fiz antes, por exemplo, este podcast para mim já vai fazer o meu dia, porque eu nunca estive aqui sentado a falar com uma pessoa como tu e é algo novo. Pode ser que umas conversas não, porque já são muito habituais para mim, mas talvez já é suficiente para o meu dia ser mágico, dizendo assim. Boa. Olha, e espero que quem nos tenha ouvido hoje, que esta conversa lhes possa ter trazido um bocadinho de magia e Espero um, que sim boca- e um, também. boca- e um bocadinho de vontade de fortalecerem a sua mente para criarem um corpo útil. Não é? Espero que Obrigado. sim também. Pedro, obrigado pelo Obrigado. convite. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te.